Fala, galerinha! Bom dia! Tudo bem? Como é que passaram a semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Gente, mais uma sexta com a graça de Deus, né? Espero que todo mundo esteja bem, que passaram bem a semana. Fiquei muito feliz com o feedback de vocês essa semana, me enviando os exercícios, me enviando as atividades. Muita gente foi muito bem. Para aqueles que tiveram algumas dúvidas, né, não foram bem nos exercícios, hoje, sexta-feira, como todo mês de agosto, nós estaremos realizando a correção da lista de exercícios de segunda. Tá bem? Bora lá então para a correção? Vou corrigir exercício por exercício, passo a passo, para ver o seu acerto e principalmente se você errou, por que você errou. Bora lá então? Boa sorte, gente! Teve dúvida? Tô aqui, ok? Bora lá então! Bom, pessoal, vamos lá então, vamos para a correção da lista de exercícios. Olha o primeiro exercício então, vamos fazer todos juntos, olha só. Uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante a 4 metros do solo, forma com esta parede um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento da escada em metros? Aí nós temos o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Primeiro vocês podem observar que alguns exercícios trazem só 2 casas após a vírgula, outros exercícios trazem 4, outros exercícios trazem 1. Obviamente, quando a gente trabalha com seno, cosseno e tangente, né, já foi explicado nas aulas anteriores, nós estaremos trabalhando com valores aproximados, né, e não com valores exatos. O mais importante quando a gente resolve exercícios como este é interpretar o exercício, interpretar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente quer, e qual a melhor relação se encaixa entre aquilo que a gente tem e aquilo que a gente quer. Como vocês podem observar, eu resolvi os exercícios antes para ficar mais fácil, né? Então, olha só. Então, nós temos uma escada apoiada em uma parede de 4 metros. A escada forma com esta parede um ângulo de 60 graus. O exercício pediu para a gente encontrar o comprimento da escada, que eu chamei de x. Obviamente, aquilo que a gente não conhece, x. Então, em relação aos 60 graus, o que eu tenho e o que eu quero? Bom, eu tenho o 4, que forma o ângulo de 60 graus. Se ele forma o ângulo de 60 graus, ele é o cateto adjacente. E o ângulo oposto ao ângulo de 60 é o cateto oposto, né? E o oposto ao ângulo de 90 é a nossa hipotenusa. Então, o x representa para a gente a nossa hipotenusa. Em relação ao ângulo de 60, então, eu tenho o cateto adjacente e quero a hipotenusa. Qual a melhor relação se encaixa entre o cateto adjacente e a hipotenusa? Eu sei que o seno do ângulo que eu quero é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo que eu quero, ou melhor, do ângulo que eu tenho, né, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente, que a gente viu nas aulas anteriores. Se você necessitar das aulas anteriores, é só me pedir. Então, qual a melhor dessas relações que fala de cateto adjacente e hipotenusa? É cosseno. Então, eu terei que utilizar cosseno. Cosseno de 60 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60, o próprio exercício nos trouxe, que é 0,5, né? O cateto adjacente é 4. A hipotenusa, que é o que eu quero, que eu chamei de x, uma igualdade entre 2 frações. Multiplico em cruz. Meio vezes x. Meio, 4 vezes 1, 4. Se o meio está multiplicando, ele passa dividindo. E 4 dividido por meio, 8. Então, significa que esta escada possui 8 metros de comprimento. Ok? Exercício 2 agora. O exercício 2, para quem está acompanhando as aulas, né? Ele já foi feito, na verdade, em algumas aulas anteriores, né? Olha só. Qual era a altura do poste? Então, um carinha muito louco aqui veio, pá, infelizmente bateu no poste. Ó, o cara foi ninja, quebrou o poste aqui em cima. O pedaço que ficou em pé tem 4 metros. A distância entre a base do poste
e o pedaço que caiu lá, a ponta do pedaço que caiu é 3 metros. Qual era a altura do poste? Vocês concordam que a altura do poste é esse pedaço que ficou em pé, mais esse pedaço que quebrou? Né? Obviamente. Então falta a gente encontrar o pedaço que caiu. Então, para a gente encontrar esse pedaço que caiu, ó, todo mundo consegue enxergar o triângulo retângulo? Cateto, cateto. Por que são os catetos mesmo? Porque formam um ângulo de 90 graus, né? Hipotenusa. Por que hipotenusa mesmo? Porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Está do outro lado do ângulo de 90 graus. Segundo Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Se está ao quadrado, eu passo para o segundo membro com a operação inversa. Qual a operação inversa do quadrado? A raiz, né? E raiz de 25 é 5. Então, o pedaço que quebrou, 5. No exercício da aula do período anterior, né, que vocês fizeram, quando fizeram esse exercício, muita gente chegou só no 5. Tudo bem, só que eu respondi a pergunta, qual era a altura do poste? Ué, é o pedaço que está em pé, que é 4, mais o pedaço que caiu, 5. Então, 5 mais 4, o poste tinha 9 metros de altura. Tudo bem? O exercício 3 também deve ser conhecido de vocês, né? Qual é a distância percorrida pela bolinha? Ó, a bolinha saiu aqui de cima, desceu, parou aqui, ó. Daqui até aqui eu sei que ela percorreu 2 metros. Falta a gente calcular então quanto ela percorreu nessa rampa aqui, ó. Novamente um triângulo retângulo, cateto, cateto, hipotenusa. Segundo Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 60 ao quadrado é 60 vezes 60, que dá 3.600. 25 ao quadrado, 25 vezes 25, 625. 3.600 mais 625, 4.225. Se está ao quadrado, eu passo para o segundo membro com a operação inversa. A operação inversa do quadrado é a raiz. E raiz de 4.225 é 65. 65 o quê? Centímetros, né, pessoal? Porque está em centímetro e centímetro. Então, foram 65 centímetros mais 2 metros. Então, são 2,65 metros ou 265 centímetros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo por aqui? Vamos, então, para o exercício 4. Então, olha só. Uma escada encostada em um edifício tem seus pés afastados a 50 metros do edifício, formando assim, com um plano horizontal, um ângulo de 32 graus. A altura do edifício é de aproximadamente. Vocês observam que o exercício também trouxe o seno, o cosseno e a tangente de 32, com 4 casas decimais. Então, novamente eu digo que nós estamos trabalhando com valores aproximados, né? E não valores exatos. Até porque o seno, cosseno e a tangente, de qualquer ângulo, cabe em qualquer triângulo retângulo, né? De pequenininho até um grandão. Então, olha só, o exercício nos trouxe o esboço do desenho, né? Então, o pé da escada até o prédio são 50 metros. Ele forma um ângulo de 32. O exercício pediu a altura do edifício, a altura do prédio. Em relação ao 32, o x é o cateto oposto, o 50, o cateto adjacente, e a única relação que fala entre coca, cateto oposto e cateto adjacente, é tangente. Então, tangente de 32 é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 32 o exercício trouxe, 0,6249. Cateto oposto é a altura do prédio. Olha lá, por que é oposto? Porque está oposto, porque está do outro lado. Sobre o cateto adjacente. Por que o 50 é o cateto adjacente? Porque ele forma o ângulo, né? Uma igualdade entre duas frações, para facilitar, completa com 1 aqui, multiplica em cruz. X vezes 1
x, e 0,6249 vezes 50 é 31,24. Então, seria a alternativa C. Tudo bem? Tranquilo esse exercício? Agora o 5, né, galera? Também conhecido de vocês, porque também estava em algumas listas anteriores aí. Um avião levanta voo sobre o ângulo de 30 graus. Então, olha lá, o avião levantou voo sobre o ângulo de 30 graus. Depois dele percorrer 8 quilômetros em linha reta, o avião se encontra à altura de... Então, o exercício pediu para a gente encontrar a altura que eu representei pela letra X. Em relação ao 30, o X está oposto, né? O X está do outro lado. Olha o ângulo de 90 aqui, ó. E o 8, hipotenusa. A única relação que fala entre cateto oposto e hipotenusa é a relação seno. Então, seno de 30 graus é o cateto oposto, que é x, pela hipotenusa, 8. Seno de 30 é meio, multiplico em cruz. X, não tem nada embaixo. Coloca o 1, x vezes 1, x. E meio vezes 8, 4. Então, ele está a 4 quilômetros de altura. Ao 6 agora, pessoal. 6 também é muito legal, hein? Vamos lá? Um prédio tem sombra pela luz solar projetada no solo horizontal com 70 metros. Então, a sombra do prédio, 70 metros. Simultaneamente, um poste de 8 metros de altura, localizado do lado, né, nas proximidades deste prédio, tem uma sombra do mesmo tipo com 14 metros. Opa, gente, saiu o foco. Voltou. Calcule a altura do prédio. Eu esqueci de tirar aqui os 2 pontos, tá? 2 pontos é a atividade toda, né? Pessoal, então eu tenho uma semelhança de triângulos. Se eu tenho uma semelhança de triângulos, se eu pegar a altura do prédio, que eu não conheço, que está representado por x, sobre quem é o correspondente do x aqui? A altura do poste, né? 8. Isso vai ser igual. Eu não peguei o prédio primeiro, então eu tenho que pegar a sombra dele primeiro. Gente, o foco tá saindo, gente. Meu celular, vou te falar. Perdão, tá? A sombra do prédio, 70, sobre a sombra do poste, 14. Aí eu tenho uma igualdade entre duas frações. Como que eu resolvo? Multiplico em cruz. 14 vezes x, 14x. 8 vezes 70, 560. Se o 14 está multiplicando, ele irá passar dividindo. 560 dividido por 14, 40. Então, este prédio possui 40 metros de altura. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? O exercício 7, também conhecido de vocês, né? Na figura abaixo, as retas R, S e T são paralelas, cortadas pelas transversais M e N. Olha, gente, teorema de Tales. Se AB, ou seja, esse pedacinho mede 30, e AC, ou seja, tudo mede 50, XY, esse pedacinho mede 6, pediu para a gente encontrar tudo. Ué, se eu pegar tudo sobre o pequeno de um lado, eu tenho que pegar tudo sobre o pequeno do outro. Então, tudo sobre o pequeno é igual a tudo sobre o pequeno. Uma igualdade entre duas frações. Como que eu resolvo? Multiplico em cruz. 30xz, 30 vezes xz, 30xz, 50 vezes 6, 300. Se o 30 está multiplicando, ele irá passar dividindo. E 300 dividido por 30, 10. Então, a alternativa B. O exercício 8 é extremamente importante. Então, gostaria que vocês prestassem atenção. Determine os valores literais, ou seja, as letras indicadas na figura. Lembrando que eu coloquei as relações aí para vocês, né? Então, nós tínhamos este triângulo retângulo e nós tínhamos que encontrar o A, o M, o N e o H. Gente, primeiro, vamos analisar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente quer?
Eu tenho o 6, que é um cateto. Eu tenho o 8, que é o outro cateto. Eu só tenho isso. Tenho que achar o M, que é quem? Projeção de 6. Tenho que achar o N, que é quem? Projeção de 8. Tenho que achar o H, que é o quê? A altura. E o A, que é o quê? A minha hipotenusa. Se eu tenho os dois catetos e quero a hipotenusa, eu parti do teorema de Pitágoras. Olha lá, ó. Que me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 68 ao quadrado é 64, 36 mais 64, 100. Se está ao quadrado, eu passei para o segundo membro com operação inversa. E a operação inversa do quadrado é a raiz. E a raiz quadrada de 100, 10. Então, achei o A, galera. O A vale 10. Se o A vale 10, como que eu vou fazer para encontrar a projeção? Eu vou usar a terceira relação, que me diz que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Ah, professor, em qual aula está isso? É só me pedir lá que eu envio para você. Você vai ver em todas as aulas, você vai ter acesso a todas as aulas anteriores, tá? 6 ao quadrado é 36, 10 vezes m, 10m. Eu já inverti para ficar mais fácil, né? Se o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. E 36 dividido por 10, o m é 3,6. Gente, por raciocínio lógico e utilizando a primeira propriedade, se tudo é 10, esse vale 3,6, quanto vai valer esse? Ué, obviamente o que falta para 10, ou seja, 6,4. Olha só, para o raciocínio lógico, achamos a outra projeção, que é 6,4. Faltou a gente encontrar quem? A altura. E a segunda relação nos diz que a altura ao quadrado é igual à multiplicação das projeções. Então, olha lá, a altura ao quadrado é igual à multiplicação das duas projeções. 3,6 vezes 6,4 é 23,04. Se está ao quadrado, eu extraí a raiz. E a raiz de 23,04, 4,8. Ok, pessoal? Então se acostumem a este mês de agosto, do qual nós estaremos trabalhando desta forma todas as semanas, tá bem? Expliquei bem explicadinho no início desta semana. Então, todo mês de agosto nós estaremos treinando o nosso processo de ensino-aprendizagem. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem com Deus. Um bom final de semana a todos. Se Deus quiser, a gente se vê segunda-feira novamente, com a graça de Deus. Tchau, obrigado!